O que é REST? No inglês, Representational State Transfer, transferência de estado representacional. O que é REST? Então, REST é uma maneira de se escrever uma API. API, Application Programming Interface, né? Então, o padrão REST é um dos mais populares hoje para se escrever uma API, né? No lado do servidor. E quais são os pontos principais de uma API REST? Então vamos falar disso. Então tem que haver uma separação entre o cliente e o servidor. Essa separação tem que ser clara. Outro fator é não pode haver a existência de estado nessa transferência de servidor ao cliente. É o conceito no inglês stateless, tá? Sem estado. Não significa que você não pode armazenar as coisas e tal. Claro que pode, né? Coisas ficam armazenadas no banco de dados do servidor, mas essa transferência, né, essas mensagens que são trocadas, só se tem a mensagem sobre o recurso. Por exemplo, você tem uma livraria, então o recurso é livro. Então há várias operações no livro, né? A gente pode criar um recorde de um livro, pode alterar um recorde, pode deletar um recorde, né? Ou pode obter uma lista de todos os recordes. Então é uma operação e um recurso. Isso diz ao servidor o que fazer, né? Claro que dá para fazer as coisas, mas quem armazena os negócios é quando o servidor pega as informações e ele vai, ok, você quer que eu crie um recurso e você me deu as informações do recurso a ser criado, né? E o servidor vai fazer essa operação, mas depois que termina essa operação do lado do servidor, ele não vai armazenar nenhum estado para saber, assim, ele terminou a operação, pronto, terminei, vou para a próxima operação, não importa quem, tá? Não há armazenamento de estado nesse sentido, tá? É claro que a gente pode autenticar, pode autorizar e fazer tudo isso, mas a sessão em si própria não é armazenada no corpo, né? Assim se dizer, da transferência. Normalmente se usa tokens, né? Que a gente passa no header de HTTP chamado authorization. Tá bom? Então a gente tem, como a gente acabou de falar de recursos, tem essa interface que é uniforme e padrão, né, de uma espécie de hierarquia de recursos, que você identifica os recursos através da URL, do caminho, né? Por exemplo, no caso do livros, se a gente quiser obter uma lista de livros, né, a gente usaria o verbo get, né, o método get de HTTP, seguido do caminho /livros. Então, o verbo, que é get, também chamado de método, né, HTTP, aqui identifica a operação de obter, né, alguns dados. Nesse caso, /livros é o recurso, né? Nesse caso, seria a lista, né, de recursos no plural. Então, o get /livros é usado para obter uma lista de livros, de recordes de livros.
Agora, se você quiser criar um recorde de livro, em vez de obter, você muda o verbo. Nesse caso, vai de get para post. Então, para poder criar um livro através dessa API, você utilizaria post/livros. Para poder obter só um livro específico, você pode usar o verbo get seguido /livros um identificador do livro. Normalmente o ID do banco de dados do livro. ID do livro. Tá? Isso aparece só no caminho. Então, para poder obter informações de um certo livro específico, get /livros 123, por exemplo, onde 123 é o ID do livro. Então você vê uma hierarquia, né? No lado esquerdo é o nome do recurso o ID específico de um recurso específico. Tá bom? E esse lance de hierarquia também pode adicionar mais e mais caminhos e a coisa se torna mais e mais específica. Por exemplo, no exemplo do livro, eu posso pensar também de exemplos de autores. Então, se eu quiser acessar uma lista de autores, seria o caminho get, né? O caminho do /autores. Se eu quiser um autor específico, /autores, o ID do autor. Se eu quiser saber os livros desse autor, eu posso dizer, por exemplo, get /autores 123, onde 123 é o ID do autor, livros. Nesse caso, /autores 123 livros nos daria a lista de livros que são associados ao autor. Nesse caso, seria os livros que foram escritos pelo esse autor. Então você vê que na hierarquia, no lado mais esquerdo é o dono de alguma coisa. E aí fica mais específico do lado direito. Você vê que os livros pertencem ao coisa do lado esquerdo, né, que é o autor. Então também essa hierarquia. E você pode fazer mais. Mas normalmente, se tiver muito, aí fica pesado, né? Normalmente a gente tem no máximo dois níveis. Se for mais de um nível, é melhor você cortar os da esquerda e deixar só o que é principal mesmo. Ok? E outro fator de uma API REST é que quando você conversa com o servidor, a API, né, através de REST, no caso do REST, o cliente não precisa saber da implementação, né, do servidor. Ele só precisa saber da interface, das operações através da interface. Isso é um conceito comum também de API. Então, se o servidor usa linguagem A ou B, ou se o servidor chama outro servidor, ou chama esse banco de dados ou aquele, para isso o cliente, não importa para o cliente como o servidor vai processar as coisas. O que importa é eu te dou uma entrada, o servidor me dá a saída. Só isso. O cliente só vai saber disso, não vai saber de nada específico do lado do servidor, de como ele faz aquela operação. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que os mais importantes para saber a separação entre cliente e servidor, você não precisa, não pode manter o estado stateless. Tem também o lance de ter dar negócio de cache, né? Cache, que é para poder economizar na banda larga. Nesse caso tem também que ter a API, a REST deve ter uma habilidade para você fazer cache. Né? Cache significa que se você fizer, por exemplo, faz o mesmo pedido para a mesma coisa mais de uma vez, inúmeras vezes, e é sempre a mesma entrada e é sempre a mesma saída, e a mesma coisa repetida, em vez de você sempre fazer a mesma coisa, tem que ter uma maneira de fazer cache, porque para que você não precise fazer o mesmo processamento de novo, e você já fez uma vez e é só mandar essa resposta repetida sem precisar gastar com o processamento novamente. Tem também esse lance, né, da habilidade de criar cache.
Tá bom? E também olhamos na negócio do lance da interface uniforme, que é a hierarquia dos recursos, esse conceito da identificação do recurso através do caminho da URL, usando um método de HTTP, também chamado verbo. Nesse caso, deixa eu te dizer de novo os verbos. Eu acho que eu esqueci de dizer o delete e o put. Então, por exemplo, no exemplo do livros, obter todos os livros, get barra livros. Obter um livro específico, get barra livros barra ID do livro. Criar um livro, post barra livros. Deletar um livro, delete, que é o método, tá? Delete barra livros barra ID do livro. Para poder alterar ou substituir um livro. Put, que é o verbo, put barra livros barra ID do livro. Tá? Então, PUT, put, para poder criar ou substituir, nesse caso alterar, né? E por si, como um todo. Tem também o patch, que o patch é mais específico de você alterar só uma parte do recurso. Normalmente se usa mais put, mas se você quiser também pode usar patch. Nesse caso seria na mesma maneira de alterar, mas só uma parte específica. Então, put barra livros barra ID do livro. Patch barra livros barra ID do livro. Certo? Tá bom? Então temos get, post, put, delete, patch como os métodos de HTTP. E tem um caminho, né? Dependendo do caminho, você precisa adicionar o identificador ou não, né? No caso de criar um livro, não precisa de identificador. No caso de obter todos os livros, também não precisa. Só no caso de uma coisa bem específica que você adiciona o barra ID do recurso imediatamente à sua esquerda no caminho. Também olhamos o lance da abstração, né? Que o cliente não precisa saber da implementação específica do servidor. E um lance mais, para terminar, também opcional, mas não é um ponto muito que a gente se lembra muito não. Pode também mandar código. O servidor pode transferir código a ser executado no cliente. Por exemplo, JavaScript. Tá bom, então por isso é só REST, Representational State Transfer, transferência de estado representacional, uma maneira de você criar a sua API, Application Programming Interface. É um dos métodos mais populares hoje, né? Se não o mais popular de se escrever API, que todo mundo, quando você vê uma API, já vê que tem os lances dos recursos no caminho e os verbos de HTTP eu já sabe, eu acho que está usando REST, deve estar usando REST, então todo mundo já entende, é o padrão que familiar com muitos e permite a gente identificar a API, saber já usar a API de maneira bem rápida, né? Você já sabe na hora, REST, eu já sei que os verbos vão ser esses, os caminhos vão ser esses, eu deduzo que são esses, deve ser esses, porque estão seguindo o padrão REST. Então, por essa é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.